nesta noite compartilhar uma mensagem que o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, a carta de Filipenses, aos irmãos filipenses. Mas nós temos que é uma carta escrita para nós, para mim e para você, uma carta inspirada pelo Espírito Santo. E nessa carta, que é uma carta de encorajamento, Paulo fala dessa força que ele recebeu em momentos de dificuldades, em momentos de fraqueza. Ele se fortaleceu no Cristo que é poderoso. Então, se você puder acompanhar comigo a leitura, Filipenses capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, então você vai aí acompanhando com a leitura na sua Bíblia. Diz assim: portanto, meus irmãos amados, quantas saudades tenho de vocês. Vocês são minha alegria, minha coroa. Permanecei, pois, firmes, unidos no Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, procurem viver em harmonia uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. E digo a vocês, tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor, eu repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, porque o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é puro, merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, amável, agradável, decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O verso 12 diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer eu tenha muito ou tenha pouco. Verso 13: mas com a força que Cristo me dá, posso enfrentar todas as coisas. Ou em outra versão, posso tudo naquele que me fortalece. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E ele fala aos filipenses das necessidades que ele passou. Nós podemos verificar no registro das Escrituras que Paulo necessitou e contou com a ajuda da igreja de Filipe para as suas necessidades pessoais, materiais. Ele diz que foram supridas para a glória de Deus. A carta de Filipenses, como eu falei, é uma carta de agradecimento, de encorajamento, de reconhecimento daqueles irmãos pelo que eles eram e pelo que eles fizeram. Paulo aborda na carta aos Filipenses sobre comunhão, sobre a necessidade de estar em harmonia uns com os outros. Ele fala sobre união. Ele diz por mais de uma vez: estejam unidos com Cristo. E uma vez que nós estamos unidos com Cristo, então podemos estar unidos com os irmãos. Paulo começa no versículo 1 dizendo: meus irmãos amados,
que alegria eu tenho em ter vocês na minha vida. Na versão da linguagem de hoje, mais contemporânea, diz: sinto muitas saudades de vocês. E eu queria tomar essas palavras do apóstolo Paulo para dizer aos poucos irmãos que estão aqui e aos que estão nos acompanhando que nós sentimos muitas saudades de vocês. Vocês são irmãos amados do Senhor, mas também são muito preciosos para nós. Para nós, eu digo, para as pastoras, para a diretoria dessa igreja. Então eu posso dizer verdadeiramente como Paulo: quantas saudades de vocês, do abraço, da comunhão. E o tema que eu escolhi para esta noite é: distantes, sim, mas unidos no Senhor. Estamos distantes, há um distanciamento físico e geográfico. Mas, assim como Paulo também estava distante daquela igreja, ele diz: continuem firmes, unidos no Senhor. Porque o que nos mantém juntos é o que Cristo fez por nós. E aí eu quero apontar alguns conselhos que Paulo dá aos irmãos e que serve para mim, serve para você. Eu espero que você considere como um conselho do Senhor para a sua vida nesses dias de crise e de dificuldade. O primeiro conselho que Paulo nos dá é exatamente esse: continuem firmes, unidos no Senhor. A união é algo que transcende a reunião. Nós podemos estar reunidos no templo, reunidos em casa ou em qualquer outro lugar, mas aquela reunião acaba, cada um vai para o seu destino, mas a união, ela transcende. Eu quero até mandar um beijo, dizer que eu sinto muitas saudades de alguns irmãos que estão lá do outro lado do mundo, do Japão, que eu sei têm assistido os nossos cultos online. Domingo passado tinha alguns. E nós estamos muito distantes, até mais distante do que os irmãos de Cambé ou de Londrina. Mas nós continuamos firmes, unidos no Senhor. Porque há uma obra redentora de Cristo que nos mantém no mesmo corpo, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo batismo, na mesma família do Senhor. Atos capítulo 2, verso 44 diz que aqueles irmãos, os primeiros chamados cristãos, eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum. E essa união não significa união de ideias, nós podemos pensar diferente. Não significa união de coisas, nós podemos ter coisas diferentes. Essa união, Paulo fala no capítulo 2 aqui mesmo de Filipenses, versos 1 e 2, Paulo já tinha dito aos irmãos: vocês estão unidos com Cristo, então o amor dele vos anima. Permaneçam unidos no mesmo amor, na mesma alma, na mesma mente. Permaneçam com o mesmo coração a respeito das coisas de Deus. Permaneçam com os mesmos pensamentos a respeito da palavra de Deus. Permaneçam com o mesmo sentimento na alma de realizar a obra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós não estamos juntos deliberando sobre coisas da rotina da igreja, mas a diretoria esteve aqui ontem, orando, pensando, elaborando, criando projetos para que você possa, nessa comunidade, sentir que aqui é o seu lugar e a sua família. E o nosso desejo é que você permaneça unidos com Cristo, para que, unido conosco, consiga prosseguir os planos que Deus tem para Castelo Branco. E que nós sabemos são muitos. Não é somente a construção de um novo templo, mas o que nós podemos fazer lá. Quantas vidas nós podemos alcançar lá. Quantas obras sociais nós podemos fazer lá. A nossa missão integral depende de nós e da nossa união, do nosso pensamento juntos com Cristo.
O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá aos irmãos, ele diz: não importa o que aconteça, alegrem-se no Senhor. Ele diz, vou repetir porque eu acho que vocês não estão entendendo: alegrem-se no Senhor. Agora eu fico imaginando esse homem, prisioneiro, dependendo da caridade cristã para viver, sem nenhum amigo próximo por perto, com um futuro incerto. Paulo estava prestes a morrer, mas ele ainda continuava a pregar a alegria. Ele continuava a dizer que há uma alegria que, da mesma maneira como a união, eu disse, que transcende espaço físico, a alegria no Senhor transcende as circunstâncias. Normalmente nós nos sentimos felizes, alegres, por causa de coisas ou de momentos. Nesse momento agora da crise, da pandemia, tem muita gente infeliz. Por quê? Porque está triste que não pode passear no shopping. Está triste porque não pode ver os amigos. Está triste porque não pode, comprar uma roupa nova. Eu fiz aniversário esse mês e o meu sogro falou assim para mim: você não vai ficar triste porque não pode sair para comprar um sapato, nem porque eu não saí para comprar o seu presente, né? Eu falei, claro que não. Até porque depois que passar, você ainda pode me dar, eu disse para ele. Mas tem gente que ficaria triste, ou que está triste, porque a alegria depende da circunstância que ela está vivendo, ou do ter que ela tem. Se ela tem, ela está feliz. Se não tem, não está. E Paulo está mostrando para nós que há uma alegria que transcende o ter e o estar, mas é uma alegria para aquele que permanece em Cristo. É uma alegria para aquele que está unido com Cristo. Por 17 vezes, olha só, não fui eu não, viu? Alguém teve a curiosidade de contar isso ao estudar a carta de Filipenses. Por 17 vezes, só no livro de Filipenses, ou na carta de Filipenses, Paulo fala de alegria e satisfação. Então eu não sei o que você está passando agora. Talvez tenha sido dispensado no seu trabalho. Eu sei de pessoas que foram demitidas, eu sei de pessoas que tiveram a sua carga de trabalho reduzida e aí consequentemente o salário reduzido. Eu sei de pessoas que estão distantes dos familiares. Eu sei que há um momento de muita incerteza e que a tristeza paira no ar, mas nós, como cristãos, nós temos um lugar onde a alegria é completa, e esse lugar é no Senhor. O terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá nesta carta, que serve para nós, ele diz: não se preocupem com nada, mas tudo que vocês precisam, leve a Deus em oração com um coração agradecido. E eu falei um pouquinho sobre isso no podcast dessa semana. Como não ficar preocupado num momento como esse? Nós não sabemos como vai ser a volta, crise econômica, uma crise política, relacionamentos abalados, pessoas que psicologicamente estão estressadas. Como não nos preocupar? Como não nos preocupar com esse vírus que está matando milhares de pessoas pelo mundo? Já matou alguém da minha família. O esposo de uma prima minha, em São Paulo. Mas Paulo está dizendo: olha, eu não estou preocupado, porque ainda que esse mundo passe, ainda que a minha vida aqui se finde, eu tenho um lugar na eternidade. Paulo tinha tanta confiança de que Deus poderia socorrê-lo, de que Deus poderia fortalecê-lo, de que se Deus quisesse também poderia livrá-lo, como tirou Pedro da prisão, abrindo as suas cadeias. Mas Paulo tinha um descanso na sua alma. Eu sei que os caminhos do Senhor são caminhos eternos. Eu sei que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus.
Eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, se você também, como Paulo, pode confiar nesse Deus, não se preocupe. Ora, não foi esse mesmo ensinamento que Jesus nos deu? Está lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos, ou não se preocupem com o que comer, o beber, o vestir. Eu acho interessante que no verso 32, que a gente passa rapidinho por ali, 6:32, diz assim: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, dos incrédulos, irmãos. Essas coisas ocupam o pensamento de quem não crê nas promessas e na destra fiel do Senhor. Mas Paulo está dizendo: confia no Senhor, leva para Ele as suas necessidades, ore a Ele, porque Ele não desamparará. O quarto conselho que Paulo dá aos filipenses, e que você deve tomar nota, ele diz: se você então não se preocupar, mas confiar e orar ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Diz Paulo: a paz de Deus, que excede o entendimento, que é incompreensível, ela guardará o seu coração e a sua mente. Não é uma paz com Deus, mas é a paz de Deus. Quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós confiamos a nossa vida nele, então a paz dele guarda os nossos corações. Então o quarto conselho é: permita que a paz de Deus ou a paz de Cristo governe o seu coração. Porque ele fala isso em Colossenses capítulo 3, verso 15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, ou seja, do corpo de Cristo, vocês são chamados a viver em paz. Queridos, preste atenção nisso. Uma vez que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, somos chamados a viver em paz. E a paz que a Bíblia se refere não é uma ausência de conflitos, não é ausência de tribulação, não é ausência de dores, mas essa paz é confiança em Deus, de saber que Ele, no momento oportuno, virá com o socorro. E mais do que isso, de que nós temos um lugar em Deus que nada nem ninguém nesse mundo pode nos tirar. Ele fala que nem altura nem profundidade, nem morte, nem domínios nem poderes do céu ou da terra, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O quinto conselho que eu quero compartilhar com você é que Paulo diz no verso 8: ocupem as suas mentes com o que é verdadeiro, com o que é puro. Eu não sei como você está passando esse tempo de pandemia, de isolamento social, de quarentena, e nós estamos sendo orientados pelas autoridades médicas, sanitárias, a ficar em casa. Eu estou trabalhando em casa, então a minha rotina é uma rotina de trabalho, mas também é uma rotina de cuidar da casa, de dar atenção à família, e verdadeiramente não tenho saído. Eu saí acho que 1 ou 2 vezes para ir ao mercado. Mas eu não sei como você está passando os seus dias, mas eu sei que tem muita gente ociosa, muita gente que fica da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e não consegue encontrar uma atividade em que ela possa se distrair, em que ela possa ocupar a sua mente e ser edificada. Então Paulo dá esse conselho há tantos anos atrás, e como ele serve para nós hoje, num mundo hoje de mentiras, de fake news, de divergências de opiniões. Para onde você olha, para onde você ouve, você fica em dúvida a respeito até mesmo do coronavírus,
a respeito da situação do Brasil, a respeito da situação na sua empresa, mas em nome de Jesus, pegue para você esse conselho de Paulo. Ele diz: ocupe a sua mente com as coisas que são do alto, com as coisas que são puras, com as coisas que são verdadeiras, com as coisas que são de Deus. Tem muita gente doente e não é por causa do Covid-19, é por causa de maus pensamentos, é por causa de maus sentimentos, é por causa de aflição na alma, e se deixa levar, muitas vezes, até por essas falsas mentiras. Gente, vou dizer para vocês, não é o fim do mundo, porque a Bíblia não diz que o fim do mundo para a igreja será assim. E o último conselho que Paulo nos dá, ele diz no verso 13: não confie na sua força, mas na força de Cristo. Ele diz: eu aprendi a viver em todo tipo de situação. Eu passei necessidade, eu fui preso, eu fui açoitado, eu fui traído pelos meus amigos. Mas eu encontrei uma força maior do que a força do meu braço, maior do que a lei. A lei que Paulo tanto defendeu, que o tornou perseguidor de cristão. Paulo encontrou uma força superior a qualquer coisa, e essa força vem do Senhor. Muita gente lê esse texto de uma maneira errônea. Paulo não está falando sobre possuir tudo. Paulo não está falando que ele pode fazer todas as coisas. Paulo está falando de uma capacitação que Cristo dá para passar por todas as circunstâncias. Paulo justifica que com Cristo ele aprendeu a estar preparado para enfrentar o que quer que fosse. Nós estamos enfrentando momentos difíceis. Nós estamos enfrentando momentos de crise. Mas o nosso desejo é que quando passar tudo isso, nós possamos dizer: eu aprendi com Cristo. Eu me senti fortalecido. Nos dias mais difíceis dessa quarentena, o mundo nunca viu. Parou-se tudo, aeroportos, escolas, comércio, as ruas totalmente vazias. Nunca o mundo experimentou algo tão impressionante. Mas vai passar. E quando passar, eu e você poderemos testemunhar que nós vencemos por causa da alegria do Senhor. Nós vencemos porque estávamos unidos com Cristo. Nós vencemos porque permanecemos firmes nas promessas que Ele dá. Nós vencemos porque nós não nos deixamos a ansiedade tomar conta dos nossos pensamentos, mas nós nos enchemos da palavra e da presença dEle. Nós vencemos não com a força do nosso braço, mas porque Ele nos fortaleceu. Nós vamos cantar mais uma canção, e essa canção diz: em teus braços é o meu descanso. Nós vamos cantar essa canção como uma oração, e nós vamos orar encerrando. Então, enquanto cantamos, deixa essa palavra germinar um pouco mais no seu coração. Deixa o Espírito Santo cravar no seu coração esses conselhos, para que verdadeiramente você passe por esse momento de dificuldade, absorvendo e fazendo valer cada um dos conselhos que Cristo nos dá, através do apóstolo Paulo. Então aproveite esse momento, essa canção, tenha aí no seu lar um momento de oração, de quebrantamento na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sou fraca sim, eu sou fraco sim, mas a Tua graça me basta. Senhor, eu me sinto fragilizado, Senhor, eu me sinto fragilizada, mas a Tua força pode me ajudar a vencer tudo isso. Eu quero descansar nos Teus braços, Senhor.
Senhor.